Olá, tudo bem? Meu nome é Weldes, eu sou graduado e pós-graduado em História e Ensino de História. Já atuo há alguns anos na área da educação, na área de História. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre História, Primeira Guerra Mundial, Grande Conflito Mundial e suas consequências. É um curso voltado para o Enem, do Pré-Vuplo Solidário. Nós vamos falar de um tema que é de grande importância, que é a Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito que foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se entre os anos de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que ocorreram na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Nós vamos observar também que esse conflito ele resultou em um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo no Ocidente, também provocou uma carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Então, para a gente compreender como teve início esse grande conflito mundial, nós temos que compreender como a Europa ela estava antes desse conflito. Ela estava passando por um momento chamado de paz armada. Esse momento da paz armada é o período entre o fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Esse período é chamado de paz armada. Esse período ficou assim conhecido porque foi um período que não houve conflitos diretamente entre as diferentes potências mundiais. Porém, nós vamos observar que é nesse momento no qual os países eles já estavam se preparando para um conflito que poderia eclodir a qualquer momento. Nós vamos observar para demonstrar que tinham mais força, que tinham mais importância que o outro, foi preciso iniciarem uma corrida armamentista. Foi necessário começarem a produzirem armas cada vez mais potentes para que assim pudessem mostrar o seu poder que estava se estabelecendo, estava surgindo. A guerra, como a gente sabe, isso é importante que a gente possa saber, ela sempre é um retrocesso, tanto em termos de materiais como também em termos de liberdade. Porém, é importante a gente começar a pensar que o período da paz armada é um período no qual os países eles começaram então a se prepararem cada vez mais, principalmente em caso de guerra. E é nesse momento que a gente começa a perceber também que começaram a se estabelecer as alianças políticas. Alianças políticas são acordos, são alianças entre diferentes potências, diferentes países da Europa, com o objetivo de somar forças para enfrentar os seus rivais. A partir do ano de 1907, pouco antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, esses acordos começaram a serem estabelecidos. Primeiro nós tivemos a Tríplice Aliança e em seguida a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Em seguida vamos ter a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Nós vamos observar que esses acordos entre as grandes potências europeias foram acordos que eram feitos então para se proteger em caso de guerra. Nós temos o exemplo, por exemplo, da Itália. A Itália, no início da guerra, apoia a Tríplice Aliança e, um ano depois, com a promessa de receber terras, ela começou a apoiar a Tríplice Entente. É nesse momento que a guerra ela foi estabelecida e envolveu também outros países de outros continentes. Nós temos aí, o conflito ele estava concentrado principalmente na região dos Balcãs. A região dos Balcãs, que está localizada na região sudeste do continente europeu, é uma região que era muito disputada entre o território da Áustria e entre a Sérvia. Nós vamos observar que esse conflito ele vai eclodir, vai ser o chamado estopim da Primeira Guerra Mundial, quando o herdeiro austríaco Francisco Ferdinando e a sua esposa fizeram uma visita a Sarajevo e
nessa visita, ele acaba então sendo assassinado. É nesse momento então que o conflito ele começou a ser gerado, principalmente pelo estudante que fazia parte da Mão Negra, que era chamado então de Gravelo Príncipe. Gravelo Príncipe então ele acaba provocando o assassinato de Francisco Ferdinando, e assim teve início a Primeira Guerra Mundial. Além desse conflito ter eclodido na região dos Balcãs, nós vamos ver que essa guerra aconteceu por vários motivos. Os principais são esses aqui que estão listados, que vocês podem ver no slide. Nós vamos ver que entre os principais motivos dessa guerra será o nacionalismo da Sérvia, o nacionalismo também da Bósnia-Herzegovina, que vai lutar pela independência. Nós vamos observar que o conflito ele tem início com a tensão entre as grandes potências mundiais. A Alemanha, que estava se estabelecendo como uma grande potência, a França e também a Inglaterra. Nós vamos ver que ela vai acontecer pela disputa de territórios, pela disputa do comércio mundial, pelo revanchismo, a tentativa da França se vingar da Alemanha por ter perdido seus territórios de Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana. Nós vamos ter também o nacionalismo, a tentativa de unir pessoas da mesma cultura e raça no mesmo local, e também o militarismo. Nós vamos observar que também começaram a ser criadas novas armas para serem empregadas, para serem aplicadas na Primeira Guerra Mundial. Quando eu falo em armas nesse slide, na minha aula, eu não estou falando que a guerra ela vai trazer um avanço ou um progresso tecnológico. A guerra ela sempre traz um retrocesso em relação ao mundo, em relação material e em relação psicológica. Mas nós temos que ver que, ao mesmo tempo que a guerra ela começa a acontecer, nós vamos observar também que essas armas começaram a terem outras aplicações, não é? Começou então a ser aplicadas de outras formas da guerra. E é a partir desse momento que a gente tem que ver que não foram apenas as armas que começaram então a serem criadas nessa época. Também nós vamos ver que começaram a existirem outras técnicas utilizadas além das armas. Também nós vamos ter técnicas voltadas para o exército, como a utilização de outras técnicas, mudanças de roupas, como no caso da França de vermelho. Também vamos ter as tropas, sempre havia um ataque frontal. Então a gente vê que houve mudança tanto na produção de armas como também na questão do exército também, que começou a mudar. A gente vê que isso não pode ser visto apenas como uma consequência positiva da guerra. E isso, a guerra sempre ela tem um retrocesso. As armas foram criadas não para o bem, mas elas sempre foram criadas ou para matar ou então para espionar. É uma consequência, mas não positiva. Então a gente não pode ver que a gente não pode dizer que a guerra ela vai trazer um progresso tecnológico como uma forma de valorizar e de incentivá-la. Nós vamos ver que foi criada a baioneta, o rifle, a pistola, que era semiautomática. Nós temos metralhadora, o canhão, o morteiro. Nós temos a granada, o submarino, tanques de guerras, os aviões, o lança-chamas, desenvolvido por Richard em 1901. Nós temos também os gases venenosos que foram utilizados e, principalmente, cabe ressaltar o arame farpado, que foi decisivo para que o elan francês se paralisasse, juntamente com as metralhadoras e os canhões de grosso calibre. Nós temos aí, então, o início do conflito, que começou, então, na região da Bósnia, foi o estopim, e de lá ela se espalhou pelo continente europeu e para outras regiões. O conflito na região dos Balcãs, como eu acabei de falar, a região ela fica no sudeste da Europa. Essa região havia um choque de interesse entre a Sérvia, um país da região da Bósnia, que desejava se tornar livres da Áustria-Hungria e que desejava também expandir o seu território para a região de toda a Bósnia, principalmente para desenvolver o que eu chamei de nacionalismo, que é a tentativa de unir pessoas de uma mesma raça, de uma mesma cultura, em um mesmo local. Nós vamos ver que essa guerra ela é dividida em 3 fases. A primeira fase foi a fase de movimentação, onde a Alemanha invadiu
grande parte do território europeu, como por exemplo começando pela Bélgica. Nós vamos ver que também em seguida vai ter a Guerra de Trincheiras, e a terceira fase é o momento em que os países começaram a se unir de diferentes lugares, de diferentes continentes, para acabar com essa guerra e derrotar a Tríplice Aliança. Nós vamos observar então que é nesse momento que nós temos então a primeira fase, que é a fase de movimentação. Nós vamos ver que a Alemanha ela invadiu vários países, tentou invadir a França, né? Nós temos também a invasão da Bélgica. Nós vamos ter também, nesse momento, a Batalha do Marne, que vai ser 1 milhão de soldados ingleses e franceses estiveram envolvidos. Nós vamos ver que houve uma grande quantidade de mortos. Também vamos ter a Guerra de Trincheiras, que é uma fase muito drástica da guerra, que foi a segunda fase, onde o exército de diferentes países, como da Alemanha e da França, cavavam grandes buracos na terra para se proteger dos inimigos. Essas trincheiras recortavam grande parte do território europeu, e a gente vê que a situação era muito triste. Porém, nós temos que se lembrar que também, para sustentar de alimentos os exércitos que deveriam ser alimentados, grande parte da população também, como idosos e como também jovens, acabavam passando fome pelo racionamento de alimentos que deveriam sustentar os seus exércitos. Nós vamos ter também, durante essa Guerra de Trincheiras, nós vamos ter a segunda grande batalha da Primeira Guerra Mundial, que vai ser a Batalha de Verdun, no qual houve cerca de 1 milhão de mortos. Nós vamos observar então a terceira fase da guerra, vai ser a fase que a Rússia e os Estados Unidos, a Rússia saiu da guerra, e vamos ter também a entrada. A Rússia sai da guerra e vamos ter a entrada dos Estados Unidos. A gente vai observar que nesse mesmo ano também vamos ter a entrada do Brasil, e tudo começou a mudar. Nós vamos ver que os Estados Unidos, investindo, enviando armas, enviando soldados. Vamos ter o Brasil, que enviou médicos, um grupo de soldados e também um grupo de oficiais da Marinha. Temos aí, por exemplo, principalmente mostrando o jornal da época, como o Brasil entrou na Primeira Guerra, que era a Grande Guerra. Não se chamava Primeira Guerra porque ainda não sabia se haveria outra. Vamos ver que a história que o Brasil matou as toninhas, um animal parecido com um golfinho, pensando que eram submarinos alemães. E vamos ver que no final da guerra, nós não podemos deixar de notar que durante esse período houve a participação também de tropas coloniais. Vários países também, como canadenses, como os australianos, sul-africanos, entre outros países aliados, começaram então a se unir à Tríplice Entente para derrotar a Tríplice Aliança. E principalmente a Alemanha e os países que perderam a guerra foram obrigados a assinar um acordo, um tratado chamado Tratado de Versalhes, no qual a Alemanha foi obrigada a não ter mais um exército com mais 100 mil homens, proibido de ter uma aviação, uma marinha militar, devolver o território de Alsácia-Lorena à França, uma indenização aos vencedores, entregou também seus navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica, e também foi criada a Liga das Nações, que futuramente resultaria na criação da ONU. Nós vamos ver que a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia são os grandes derrotados, principalmente porque deixaram de ser império. A Rússia se transformou futuramente no Estado dos Sovietes e logo depois na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no caso da Inglaterra, a condição de nação vitoriosa se revelaria uma vitória de Pirro, pois a hegemonia inglesa ela seria suplantada pelos Estados Unidos. Nós vamos ver que uma grande consequência dessa guerra vai ser que a Inglaterra, os Estados Unidos, antes da guerra, devia 17 bilhões de libras à Inglaterra, e no final da guerra, nós vamos ver que a situação ela vai se reverter. A Inglaterra é que passa a dever aos Estados Unidos 17 bilhões de dólares. 17 bilhões. E a gente vê então que é nesse momento que, ainda que essa situação americana no pós-guerra, ela se revertesse ao isolacionismo. A gente vê que os Estados Unidos ele vai se isolar depois da Primeira Guerra Mundial.
Nós temos algumas referências que foram utilizadas para produzir o material, como da Unicap, da Cielo. Nós temos, então, PJF, nós temos o Estadão também, e vamos ter o estudo, e vamos ter também livros, como A Guerra que Acabou com a Paz, e vamos ter Das Trincheiras com Saudade. Espero que tenham gostado e aproveitem bastante esse conteúdo.